Gostaria de dar início, queria dar uma, não posso nem chamar de série, apenas uma mensagem dividida em duas partes. Nós vamos estar falando da primeira parte hoje, e se Deus permitir, no próximo domingo também. Amém? A respeito, querido, do entendimento que nós precisamos ter sobre uma verdade bíblica, que nós muitas vezes podemos interpretá-la de forma errada, ou até mesmo descrer dela, o que é pior ainda. De que verdade o senhor está falando, pastor? Do fato de que a igreja do Senhor, ou seja, você, amém? Amém. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos uma igreja triunfante, querido. Eu não sei se você conhece o conceito. Vou mudar uma palavrinha, eu tenho certeza que vai sair mais glória e aleluia do que agora. Você e eu, nós somos uma igreja vencedora. Amém. Às vezes a gente usa uma palavra que é sinônimo, mas as pessoas não sabem, nem todo mundo sabe o que é. Triunfar, querido, nada mais é do que vencer. A igreja de Cristo é uma igreja vencedora. Na verdade, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós somos mais do que vencedores. E isso é uma verdade bíblica, certo? Porém, querido, nós muitas vezes podemos cair no erro de entender esse triunfo, essa vitória de forma errada, quando crermos que a igreja triunfa sobre coisas que Jesus não disse que ela triunfaria. Presta atenção nisso. Ou pior, por entendermos errado aonde nós triunfaríamos, aonde nós venceríamos, podemos começar a desacreditar dessa verdade, de que somos uma igreja vitoriosa. Muitas pessoas, quando olham, por exemplo, para o retrato, para o cenário que nós vivemos hoje, onde nós temos uma igreja extremamente perseguida já no nosso país, nós estamos aí na iminência de uma eleição presidencial, governamental, que não se trata mais sobre uma disputa meramente política. Ela é totalmente espiritual. Não tem a ver com simplesmente os planos de governo de um e do outro, não. Nós estamos falando de partidos que querem literalmente destruir tudo aquilo que a Bíblia nos fala sobre verdade, justiça, moral, certo? E eu não estou aqui defendendo A ou B, mas com certeza defendo as Escrituras, e vou procurar sempre me alinhar com aquilo que mais se aproxima, certo? Isso aí você precisa entender que não há como. Se alguém declaradamente se opõe a todos os princípios básicos da palavra de Deus, eu com certeza não vou seguir essa linha de pensamento. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu só usei a questão da política para que você entenda que quando nós olhamos para um cenário no Brasil e a nível mundo, aquilo que anda acontecendo, a forma com que muitas vezes esses princípios bíblicos, que, sabe, que eles falam sobre família, falam sobre amor, falam sobre justiça, sobre o verdadeiro conceito de justiça. Essa semana, eu até repostei isso nas minhas redes sociais, o absurdo, né? Essa semana passada, um médico foi pego molestando uma mulher ali que estava em processo de parto, né? E eu acredito que todo mundo viu isso. E agora, por causa de algumas aberturas, brechas na lei, esse médico pode, se o juiz entender assim, porque existem brechas para isso, ele pode sair inocente, e ainda as enfermeiras que gravaram ele fazendo isso, podem sair culpadas, por terem gravado ele de forma irresponsável, sem autorização dele.
Só para que você entenda o absurdo do mundo que nós estamos vivendo. O quanto o conceito de justiça da humanidade ele se perverteu totalmente. Tá? E quando nós olhamos para todo esse cenário, todo esse caos moral, tudo que nós estamos vivendo nos nossos dias, e a gente para pensar bem assim, o Senhor nos chamou para ser uma igreja triunfante. Tá? Ao mesmo tempo que você vê uma crescente de moralidade, você vê ao mesmo tempo também uma crescente da igreja. A igreja continua crescendo. Graças a Deus as pessoas continuam sendo convencidas pelo Espírito Santo. Né? A igreja cresce de uma forma geral. E aí a gente se pergunta bem assim, olha, mas sendo nós mais do que vencedores, e a igreja, né, sobre a face da terra, o mundo não deveria estar diferente. O mundo não deveria estar, no mínimo, menos pior. Somos mais do que vencedores. Aí você começa a se questionar, mas alguma coisa não está batendo. Né? Jesus é o Senhor dos senhores, Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade. Né? E alguma coisa não está batendo, porque nós somos a igreja triunfante, nós temos que prevalecer, nós temos que vencer, e é disso que eu estou falando, querido. Nós talvez estamos entendendo errado aonde o Senhor nos chamou para triunfar, para vencer. E por não entendermos aonde o Senhor nos chamou para triunfar, e de que tipo de triunfo Ele nos chamou para ter e sermos, que tipo de vencedores, em que áreas, sobre quais inimigos, digamos assim, nós somos chamados a triunfar e a vencer, nós podemos chegar ao ápice desse erro, digamos assim, ao extremo de pensarmos que talvez a Bíblia não seja totalmente verdadeira, já que a gente vê a igreja perseguida lá no Oriente Médio, crente morrendo, né? Muitas vezes você vê tanta injustiça sendo cometida, né, aqui no Brasil, e a gente pensa, não, mas a igreja ora, a igreja intercede, por que simplesmente as coisas não acontecem? Porque justamente, talvez nós estamos entendendo errado aquilo que Jesus nos chamou para ser, querido. Como é, e o que Jesus nos prometeu, de que tipo de vitória Ele nos garantiu. Um dos textos mais triunfalistas, digamos assim, da palavra de Deus, e eu quero usar justamente esse como base da nossa reflexão dessa semana e da próxima semana. Abra aí Mateus capítulo 16. As declarações mais positivas, mais assim, sabe, de vitória mesmo que Jesus fez. Está aqui nesse texto. É óbvio que Jesus já em outras passagens falou sobre a vitória da igreja, mas eu quero justamente chamar a sua atenção para essa daqui, porque nela nós vamos encontrar, querido, duas chaves básicas aqui, que nós precisamos ter para esse entendimento, de em que a igreja é mais do que vencedora. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas, eis a declaração que eu tinha falado com você, querido, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer isso?
Comigo, diga assim nessa noite: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Aleluia. Essa, com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma das afirmações, declarações mais posicionadas no que diz respeito à vitória, ao triunfo da igreja. Tá? E em que nós somos mais do que vencedores? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Eu quero orar, pedir que o Espírito Santo me dê sabedoria e te dê discernimento. As verdades e a revelação que Ele trouxe ao meu coração possa inundar o teu coração também. Amém, querido? Paizinho querido, nós já temos te louvado através das músicas neste lugar. E, ó Deus, que esse aroma suave dos cânticos possa ter te atraído sobre nós. Nós cremos que sim. Cremos que o Senhor se faz presente nesse lugar. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é muito misericordioso. Muito grande é o teu amor. E porque, ó Deus, o Senhor disse que estaria quando nós nos reuníssemos em teu nome. Estamos aqui por causa do Senhor. Sobretudo por causa do Senhor, por causa do teu Espírito, por causa da tua palavra. E falando no Espírito do Senhor, eu rogo ao Senhor, ao Espírito Santo, que venha sobre cada alma neste lugar, dos menores aos mais velhos, Senhor, cativando a mente, trazendo discernimento, independente da cultura, escolaridade, independente do estado emocional ou físico, de quem está aqui, se chegou cansado, se chegou descansado, se chegou emocionalmente tranquilo ou se chegou inquieto, ansioso. Independente do tamanho da fé, independente da maturidade que cada um tenha, que o teu Espírito, ó Senhor, que o Senhor, ó Espírito Santo, possa revelar, e como foi ensinado aqui na última quinta-feira, que nós não venhamos apenas ouvir falar, informação, mas que tenhamos nessa noite a revelação. E essa revelação, Senhor, nos transforme. E essa revelação nos alinhe. Essa revelação nos faça querer triunfar e vencer aonde o Senhor verdadeiramente nos chamou para triunfar e vencer. Paizinho querido, me usa como instrumento sobre o teu povo nessa noite. Apesar da minha pequenez, dos meus pecados, apesar de mim, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, dirigir a tua igreja, Pai, alinhando o teu povo ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Se você quer que seja assim, por favor, diga amém. 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 Que você seja alinhado, querido, nessa noite. Sejamos alinhados nessa noite. Amém. Esse texto é rico. Existem várias coisas, eu mesmo já preguei algumas vezes em cima dele. Mas eu quero me deter, como eu disse antes, expressamente na declaração vitoriosa, triunfante de Jesus, ao final aqui do verso 18, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Pois é sobre a igreja que ele está falando, quando ele vem para Pedro e diz: Pedro, os discípulos estão reunidos. Na verdade ele pergunta a todos os discípulos quem as pessoas dizem que ele é, e Jesus, ao perguntar isso, eles recebem várias respostas, e aí quando Jesus se volta para os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, sempre muito proativo, tomando sempre a iniciativa, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde: quem te revelou isso não foi sua carne e o sangue, isso não veio de você mesmo. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer, mas quem te revelou isso foi meu Pai que está no céu. Agora também, Pedro, eu vou te revelar uma coisa. Eu vou trazer uma revelação do Pai sobre você. Você é uma pedra, e eu edificarei a minha igreja através da sua vida. E aí Jesus vem e diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja que eu edificarei. Amém? Durante muito tempo, aliás, até pouco tempo atrás, eu sempre olhei para esse texto pensando nessas portas do inferno e o que
realmente elas deveriam ser. Na minha imaginação, no meu entendimento, as portas do inferno seriam barreiras no mundo, das quais a igreja deveria se opor contra essas barreiras, até porque isso não seria um entendimento totalmente errado. Quando a palavra de Deus vai dizer, inclusive no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, o Senhor Jesus manda os discípulos irem sobre todas as nações, pregando o Evangelho e fazendo discípulos, certo? A igreja ela precisa ir, a igreja precisa avançar sobre as nações, sobre o mundo, para fazer discípulos de Jesus, amém? Amém. Mas a gente sempre, eu pelo menos sempre imaginei que quando Jesus fez essa declaração, o que ele queria dizer para os seus discípulos era, olha, quando vocês forem avançar nessa empreitada de ganhar o mundo, de conquistar as nações, as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. As barreiras que o inferno levantar, as oposições que Satanás tentar fazer contra vocês, ele não terá êxito, ele não terá sucesso. Isso, em parte, é verdade. Mas dentro do contexto daquilo que nós estamos olhando aqui, querido, a declaração de Jesus, quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, se nós olharmos para o cenário atual, verdadeiramente a igreja, não importa o quanto o inferno investiu contra a igreja, certo? A igreja continuou crescendo. De 2000 anos para cá, a igreja sempre cresceu. Somos mais do que aqueles 12, mais do que os 120 que foram batizados ali em Pentecostes, e hoje somos milhões e milhões. E não duvide, somos a grande maioria hoje na nação brasileira. A igreja continua crescendo. Infelizmente, né, perdemos muitas pessoas também, mas ainda assim a igreja continua sempre crescendo, graças a Deus, amém, querido? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós precisamos entender aquilo que eu estava falando no começo, aonde a igreja triunfa. Porque, querido, se nós olharmos friamente para a declaração de Jesus, nós podemos considerar, querido, que a obra de Jesus, a obra de Cristo, a sua vitória na cruz, não tenha sido suficiente. Como assim, pastor? Para pensar comigo. Se as portas do inferno, se Jesus está dizendo para os seus discípulos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então significa que o inferno ainda expressa ou mantém algum poder que Jesus ainda não tenha vencido e que só será vencido quando a igreja se posicionar contra essas barreiras. É isso que Jesus está querendo dizer? Se nós partirmos desse princípio, nós podemos chegar ao engano, ao erro, de que talvez a obra de Cristo na cruz não foi suficientemente vitorioso. O ministério de Jesus não tenha sido suficientemente vitorioso. E isso não é uma verdade. Ou também, querido, nós podemos imaginar, nós podemos pensar através dessa declaração, se nós entendermos que o que Jesus está falando é que as portas do inferno não vão prevalecer, no sentido de que a igreja vai conquistar o mundo, isso também poderia ser visto como um erro. Por quê, querido? Nós não fomos chamados para conquistar o mundo. Nós fomos chamados para anunciar Jesus a todas as pessoas. Mas quando nós olhamos para as profecias bíblicas, presta atenção nisso. Quando nós olhamos para as profecias bíblicas do fim do tempo, a igreja não vai conquistar o mundo. O mundo não vai se tornar um lugar melhor.
Você está entendendo, querido? Está acompanhando a linha de raciocínio? Se você pensa friamente, quando Jesus faz essa declaração de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, significa que aonde nós fôssemos, o inferno tinha que cair. Sim ou não? Então, se a igreja enviasse um missionário para a Ásia, para o Oriente Médio, ele não poderia ser morto. Ele não deveria ser morto, ele não deveria ser perseguido. Mas quando ele se posicionasse, o inferno tinha que cair. Mas a verdade é que não cai. Missionários são mortos todos os dias. Perseguição sobre a igreja todos os dias. Se nós imaginássemos um cenário em que sempre a igreja triunfaria e derrubaria as portas do inferno, aonde a igreja se colocasse, o inferno perderia e já não haveria mais opressão nem resistência, porque as portas estariam sendo derrubadas. Quem concorda comigo? Sim ou não? Mas as profecias bíblicas e a realidade dos nossos dias nos mostram o contrário. E é justamente esse pensamento, essa reflexão que eu quero levar você a ter comigo nessa noite, nessa semana e na próxima, querido. Então, pastor, agora o senhor me deixou encucado. O que Jesus quer dizer com isso, querido? De que Jesus estava falando? Primeira coisa, vamos entender que sim, Jesus venceu na cruz. Sim, a vitória, o triunfo de Jesus foi pleno, foi suficiente na cruz. E a declaração de Jesus, de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não foi mentirosa. Jesus não se empolgou e disse, olha, as portas do inferno, né, não vão prevalecer, mas na realidade elas prevalecem. O inferno, ele muitas vezes persegue, muitas vezes faz mal à igreja do Senhor, né? E aí essa declaração de Jesus é descabida, mentirosa? Não, não é isso, querido. E aí é que eu estou querendo que você chegue comigo a essa conclusão. O que Jesus quer dizer com isso? O sacrifício de Jesus, ele é sim suficiente. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 8, a palavra de Deus diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Olha isso. Para isto, para acabar com o pecado. Amém? Amém? Com o domínio do pecado. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para acabar com o domínio do pecado. Certo, querido? Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Amém? Então entenda, Jesus já desfez na cruz a obra do diabo. Jesus já desfez na cruz a obra do diabo. Jesus triunfou. Ele veio fazer isso, ele não deixou isso para a gente fazer, ele já fez. Satanás já está derrotado, a serpente já foi pisada. A promessa de Deus a Adão lá no Éden, olha, o filho da virgem, ele vai esmagar a serpente, ele já esmagou. Satanás está derrotado. Jesus declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome. Não tem nada ainda que o inferno precisa ser derrotado. Jesus já fez. A obra de Cristo, Jesus foi suficiente. Amém? Então não tem coisa por fazer. Jesus não deixou um pedacinho da obra para nós fazermos, querido. A palavra de Deus diz que Ele nos deixou ainda sofrimentos, dos quais nós deveríamos sofrer pela obra do Senhor, mas não algo inacabado. Jesus não deixa algo inacabado. Paulo, escrevendo aos Coríntios aqui no capítulo 15, no verso 55, é categórico em dizer sobre a vitória de Jesus. Ele diz aqui, 1 Coríntios 15, 55, ele diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão é uma ponta, já preguei sobre isso aqui, é uma ponta de ferro moldada, bem pesada, que era colocado numa lança, num varão, onde era usado justamente para
espetar as pessoas, né? Furar as pessoas no meio da guerra? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Presta atenção, Paulo está perguntando, cadê o inferno, a tua vitória? Cadê agora o seu êxito, o seu sucesso? Por que Paulo está dizendo isso? Porque Jesus já venceu. Ele já triunfou, o seu sacrifício foi pleno. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas presta atenção nisso aqui, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória através de Jesus. Amém, querido? Entenda isso, a obra de Cristo foi plena, Jesus já venceu Satanás. Não tem, entende? Eu não tenho que ir lá completar algo que Jesus deixou para trás, certo? Aquilo que eu preciso fazer é justamente entender, querido, aonde eu preciso triunfar, que Jesus já triunfou. Aonde eu preciso me posicionar, para que eu também triunfe, aonde Jesus já triunfou. Aonde eu preciso me colocar. A pergunta é, em que Jesus quis dizer então, com as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Para nós entendermos essa declaração, querido, que é verdadeira, é plena de Jesus, tem duas palavras que nós precisamos entender, que são chaves para esse entendimento, que Jesus disse nessa declaração, quando ele diz aqui em Mateus 16, ele diz aqui no verso 18, ele diz a Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Amém? A palavra edificarei, é preciso nós entendermos o que Jesus queria dizer isso. Até é importante lembrar, querido, que essa é a primeira menção que Jesus fala sobre igreja. E a segunda palavra é justamente igreja. Nós entendermos o que é igreja. São essas duas palavras-chave. E o entendimento delas que vai nos fazer entender o que Jesus queria dizer quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aonde a igreja seria triunfante. Nessa semana eu quero justamente falar com vocês sobre o conceito, querido, de igreja, e nós entendermos justamente dentro de um parâmetro cultural daqueles dias. Muitas vezes eu digo assim, olha, você precisa entender o contexto. Eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, nunca leia um versículo isolado. Pastor Luciano Subirá sempre diz isso, olha, um texto fora de contexto é pretexto para erro, para você errar. Você precisa sempre estar lendo um texto bíblico, analisando todo o contexto em que ele está inserido, tanto cultural, quanto ali o envolvimento das pessoas. Você precisa fazer perguntas para o texto. Eu sempre digo assim, olha, vai ler um capítulo, vai ler um versículo, leia pelo menos uns 10 antes e uns 10 depois, para que você, no mínimo, você precisa entender aquele versículo ali. Vá para trás, vá para frente, para que você possa entender aonde é que ele se encaixa. Muitas vezes 10 não é suficiente, você tem que ir voltando até entender como é que Jesus chegou naquela declaração onde a Bíblia chegou. Mas quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e essa é a primeira vez na Bíblia que você vai ver Jesus falando sobre igreja. Por quê, querido? Porque até o momento, todo o conceito que se tinha de povo de Deus, era que bastava com que você nascesse da descendência de Abraão, e automaticamente você seria povo de Deus. Mas Jesus vem apresentando agora uma outra realidade. Ele vem falando sobre igreja, que é a palavra grega eclésia. Essa palavra ela significa, querido, todo o corpo dos crentes cristãos. Ela significa uma reunião, presta atenção, de cidadãos chamados para fora. Isso muda a nossa visão total desse texto. Igreja significa reunião de cidadãos, obviamente, do céu, que são chamados para fora.
significa eclésia, significa o corpo universal, total, de crentes a quem Deus chamou do mundo para o seu reino eterno. Tudo isso significa igreja. Ou seja, igreja é um grupo de pessoas na qual o Senhor chama, reúne, para os tirar de um mundo e os levar para o seu reino. Amém? Isso muda totalmente o nosso entendimento desse texto que nós acabamos de falar, porque, como eu disse, quando você olha o contexto, naqueles dias de Jesus, e antes mesmo, culturalmente, as cidades, elas eram cercadas por muros. Nós temos a menção bíblica de uma dessas cidades, que é Jericó, que quando Israel foi conquistar Canaã, as muralhas de Jericó, muito famosas por serem grandes e fortes, caíram diante do Senhor, amém? Mas obviamente que existiam ao redor desses muros portões, portas, tá? E geralmente as portas eram muito vigiadas. Por quê? Porque havia-se o entendimento de que a cidade murada, ela estava protegida, mas as portas da cidade eram brechas, eram lugares vulneráveis, né? Pelo que, se o inimigo investisse contra a cidade para tentar conquistar, provavelmente um dos primeiros lugares que eles iriam era onde? Na porta, porque geralmente era feita de madeira, ou ainda que fosse de ferro, mas ela era mais vulnerável do que uma muralha de tijolos e pedras, tá? Então, geralmente, as cidades eram cercadas por muros e haviam esses portões, e os portões eram considerados lugares para serem mais vigiados, tá? Para serem mais cuidados, porque se um inimigo tentasse, tá, invadir aquela cidade, as portas com certeza seriam um dos primeiros lugares que eles iriam. E é nesse contexto, querido, que Jesus está falando com os seus discípulos. Para nós que vivemos em cidades, né, Pombos mal tem uma placa, agora estão fazendo um portal ali, né? Mas você passava por Pombos, quando você saía da cidade, eu já passei, né? Onde é que é? É Vitória? E você quer Gravatar? Né? A gente nem sabe. Por quê? Porque hoje em dia, né, principalmente se não existe uma placa, algum portal aí dizendo bem-vindo a tal cidade, né, você não descobre que é, né? Mas naqueles dias não. As cidades eram cercadas, estrategicamente cercadas por muros, né? E haviam esses portões. E é nesse cenário que, inclusive, de Jerusalém ali, onde muitas vezes Jesus estava, que Jesus está falando com seus discípulos. E quando ele diz, olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, ele está falando, querido, justamente de um mundo que está cercado, de um mundo, de um reino infernal, que está rodeado, está cercado, e que as portas não vão prevalecer contra uma igreja que quer sair desse mundo. Você está entendendo? Ao contrário do que muitas vezes a gente pensa que a igreja está do lado de fora, entenda, que a igreja está do lado de fora, e que o triunfo da igreja é derrubar as portas do inferno para entrar. Mas esse é o entendimento errado. Você está indo para o inferno? A igreja está a caminho do inferno? A igreja está se preparando para conquistar o mundo? Não. A igreja está contra. A igreja é um conjunto de pessoas que Deus escolhe para sair. A palavra igreja significa isso.
Um conjunto de pessoas que Deus escolhe para sair. Então, querida, as portas do inferno, de que Jesus se referia, não é as portas que a igreja vai derrubar para entrar, mas é as portas que a igreja vai derrubar para sair. Nós fomos chamados para sair deste mundo. E nisso, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Você está entendendo? Como o entendimento da palavra igreja muda tudo. A palavra igreja significa eclésia. Daí vem o eclesiástico. A eclesia, que é a membresia da igreja. Os membros. E o original justamente significa isso, um grupo de pessoas, uma reunião, uma assembleia de pessoas que são chamadas para fora. Fora de onde? Do mundo. E o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer, olha, eu vou edificar a minha igreja, o inferno vai tentar prender vocês neste mundo, mas eu digo para vocês que as portas do inferno não serão suficientes para prender vocês aqui, porque eu vencerei essas portas. E é nisso que nós temos que triunfar. Porque tem muito crente errando o sentido. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é mais do que vencedor para conquistar o mundo. Você é mais do que vencedor para sair dele. Jesus não te fez mais do que vencedor para você conquistar essa terra, mas te fez mais do que vencedor para você sair dela. Porque isso é ser igreja. É você pertencer a esse grupo de pessoas que são chamadas para fora. Que são pessoas que o Senhor nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho amado. Isso muda tudo. As portas do inferno a qual Jesus se referia aqui são as fortalezas, as astúcias, as ciladas, as barreiras, as tentações que esse mundo imprime sobre a igreja para não nos deixar sair daqui. Para não nos deixar subir quando Ele vier. E tudo que o diabo quer te segurar aqui, porque ele está derrotado e quer te levar junto. E as portas do inferno que Jesus se referia que não vão prevalecer, são essas. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão segurar o meu povo aqui. Como se fosse uma cidade sitiada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O sítio que Satanás faz, o cerco que Satanás faz, não é um cerco de fora para dentro, amém, querido? Amém. É de dentro para fora, ele está neste mundo tentando te aprisionar aqui. Aí você começa a entender por que ele investe tanto na igreja para nos fazer cada vez mais amar as coisas deste mundo. Porque Ele quer tanto que nós nos embaracemos. Deixa eu colocar, venhamos nos embaraçar, né, com as coisas dessa vida. Aí você começa a entender, porque Ele quer te prender aqui. Ele quer nos sitiar aqui. Mas em nome do Senhor Jesus, Ele está derrotado, as portas do inferno não podem prevalecer. Não se frustre porque você não ganhou o mundo. Não se frustre porque você tentou vencer, mas o inimigo veio, ele te causou dor, ele te fez chorar. Não se frustre porque você sofreu, e mesmo orando, as coisas talvez não tenham saído ainda como você imagina, porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não chamou você para triunfar sobre este mundo, mas chamou você para triunfar, para sair deste mundo. Olha o exemplo de Jesus. Quando Jesus veio para a terra, Ele veio para ganhar o mundo.
Ele foi considerado vitorioso porque sentou no trono de Davi, porque sentou entre os reis. Aonde Jesus triunfou? Quando ele saiu daqui vivo, ressurreto. Esse é o seu triunfo. É nisso que eu e você somos mais do que vencedores. E por que mais do que vencedor? Porque o vencedor, ele ganha o mundo. Mas o mais do que vencedor ganha o céu. Ganha a eternidade. Mais do que vencedor, ganha aquilo que um vencedor nunca ganha. Um vencedor, um simples vencedor, não tem vida eterna, não vence a morte, não importa quanto dinheiro ele tenha, não importa quanta riqueza, fama que ele tem, ele não vence a morte, mas o Filho de Deus em Cristo Jesus já venceu a morte. A igreja foi chamada para sair daqui, e nisso nós somos triunfantes, nisso as portas do inferno não nos detêm, não nos detêm, porque a graça superabunda, porque o amor do Senhor é transbordante, porque o sacrifício dele foi suficiente. E se você estiver em Cristo Jesus, as portas do inferno não podem te deter aqui. Jesus vem e ele te chamará pelo teu nome. Lembra do texto que nós acabamos de ler, quando Paulo vai dizer aos Coríntios ali, 1 Coríntios 15, 55. Olha a ousadia de Paulo. Ele pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Cadê morte? Você prendia as pessoas no inferno até agora. Morte, você aprisionava, você tinha portões intransponíveis até agora, mas o meu Jesus derrubou essas portas. O meu Jesus na cruz derrubou essas portas, ele se fez o caminho, ele se fez a própria porta, onde todo aquele que bate, querido, é recebido por ele. Ele venceu. Paulo pergunta: cadê a morte, a tua vitória? Cadê o inferno? Cadê o inferno, a tua vitória? Você não cantava que prendia as pessoas por causa do pecado delas nesse mundo, mas veja, o Cordeiro venceu. Ele venceu, ele triunfou. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que Paulo está dizendo? Olha, a nossa luta não é nesse mundo físico. A nossa luta não é pelas coisas deste mundo, não são pelas coisas desta vida. As armas da nossa milícia não são daqui, a nossa guerra não é daqui. Mas ele conclui dizendo: mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Aquelas que o diabo todos os dias levanta para te prender neste mundo. Suas ciladas, suas astutas ciladas, seus laços. Talvez por isso Isaías profetizou lá no capítulo 45, no verso 2, Isaías, conhecido como profeta messiânico, aquele que profetizou mais sobre a vinda de Jesus, sobre o papel de Jesus. No capítulo 45 do livro de Isaías, no verso 2, olha o que Isaías profetiza, ele diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. O que ele está falando, querido? Ele está falando de uma cidade cercada. Ele está falando de uma cidade cercada que tem ali portões, que os ferrolhos são de ferro. E mesmo para a realidade daqueles dias, querido, você tem um portão de ferro, com ferrolhos de ferro, com ferrolhos de bronze, portas de bronze, melhor dizendo, e ferrolho de ferro, querido. Onde a grande maioria das cidades, especialmente as pequenas, tinham portões de madeira. Você já viu as cenas daqueles filmes de antigamente, da época da época bíblica, dos gladiadores? Tinha lá os portões de ferro, os portões de madeira. Geralmente eles colocavam uma trave assim, né? Para quando o inimigo viesse, o portão ficasse bem fechado, mas era madeira. Mas algumas cidades mais fortes, mais bem armadas, tinham portões de bronze, metal rígido, ferrolho de ferro. Mas mesmo assim, o que o Senhor está dizendo? Mesmo que a resistência seja grande,
mesmo que o investimento do inferno segurar aqui seja grande, eu vou na sua frente. Quem é que foi na nossa frente, querido? Cristo Jesus. Quem é que foi na nossa frente? Cristo Jesus, o primogênito dentre os mortos. Cristo Jesus. Ele foi na minha frente, ele foi na sua frente, para fazer o quê? Para derrubar as portas. Para que o reino das trevas agora, existe um acesso, uma porta, ele, Jesus. Nós estávamos, antes de Cristo Jesus, sitiados, presos, condenados eternamente ao inferno, mas Jesus veio na frente, derrubou o portão, ele quebrou o ferrolho, e agora, querido, a liberdade está à nossa vista. Passe pela porta. Jesus é a porta, ele se declara, eu sou a porta. Passe pela porta. Quando nós entendemos o conceito daquilo que Jesus quis dizer, querido, e aonde nós realmente somos triunfantes, você não se frustra com aquilo que Jesus nunca te chamou, nem te prometeu que você venceria. Porque tem um monte de gente frustrado, decepcionado, muitas vezes até com Deus, porque não conquistou um lugar neste mundo. Você não foi chamado por Cristo para conquistar lugar nesse mundo. O seu lugar é uma morada no Altíssimo. Igreja, se você, eu quero fazer parte da igreja, entenda, igreja é um povo chamado para fora, fora daqui, fora deste mundo. Fomos chamados, escolhidos para sair deste mundo. Esse é o propósito, esse é o sentido, esse é o nosso destino, não ficar aqui. E se o inferno tinha alguma barreira, ela já caiu em Cristo Jesus. A gente fica entristecido, decepcionado, porque apesar de Jesus nos chamar de vencedores, a gente parece, para a realidade, pelo menos quando a gente olha lá para fora daquilo que a gente entende que é vitória, segundo o conceito humano, a gente não se vê vencedor e a gente fica triste. Senhor, o Senhor não disse que eu sou vencedor. Eu não estou querendo dizer, querido, de forma alguma que o Senhor não nos traga vitórias terrenas, que o Senhor faz, Ele também nos promete vitórias neste mundo. Claro que sim. É óbvio que o Senhor nos permite e nos promete vitórias neste mundo, mas elas nem se comparam com a glória que há de ser revelada. Elas não podem ser medidas com aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Não podem. Você não foi chamado para conquistar o mundo. As portas do inferno, porque eu não sei você, querido, você pensava assim. Eu sempre olhei para esse texto, quando Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, eu sempre percebi assim, não, a igreja vai entrar ali num centro de macumba, numa cidade idólatra, no meio de uma praça cheia de bêbados, a igreja vai entrar lá, a igreja vai pegar as pessoas, vai arrancar as pessoas de lá. Em parte isso é verdade, porque nós fomos chamados a pregar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas vão se converter, elas vão sair de lá. Mas Jesus nunca falou sobre nos posicionarmos de forma, sabe, a tomar este mundo para nós. Porque quando Jesus falou sobre triunfar sobre o inferno, Ele falou sobre você sair daqui. Nisso você triunfaria. Mas todas as vezes que você se agarrasse aqui, o inferno te envergonharia. E é isso que nós vemos. Todas as vezes que nós nos embaraçamos com essa vida, querido, o inferno nos envergonha. Todas as vezes, nos derruba. E fica fácil nós entendermos por que o mundo nos odeia tanto. Você já parou para pensar nisso? Eu já me peguei pensando a respeito disso. Jesus é bom? O mundo é um caos. O mundo é um lugar perdido? É. Não vamos entrar no conceito se pecar é bom ou não, mas a verdade é que o mundo que nós vivemos é extremamente horrível. Não estou dizendo que tudo é ruim.
Longe disso. Tem muita coisa boa. Mas a balança hoje já está assim, discrepante mesmo. Tem hora que a gente não sabe, está igual Paulo. Penso que é melhor estar com o Senhor, mas por causa de vocês, preciso estar aqui. Às vezes a gente pensa assim, Jesus volta logo, mas ao mesmo tempo a gente pensa, não, Jesus, espera aí que tem alguém que precisa ser alcançado. A gente fica nesse vai e vem, né, querendo que Jesus volte, ao mesmo tempo não sabe se quer se Jesus volta. Porque o mundo está extremamente difícil. E o Evangelho é uma coisa boa. O Evangelho prega a boa notícia de que Cristo Jesus se entregou, morreu por nós para nos dar salvação, vida eterna. O Evangelho não é uma coisa ruim. Agora, por que o mundo odeia tanto a Bíblia? Por que proibir ela de ser pregada em algumas nações como é proibido? Por quê? Se a filosofia, não vamos nem olhar para o lado espiritual, a filosofia de vida que Jesus sempre ensinou, pregou e ensinou, ela não é algo ruim. Não fala sobre, muito pior, é o dos muçulmanos lá. Agora eu perdi o nome Alcorão. Né? Muito pior. Aquilo ali é coisa de doido. Né? Fala sobre matar as pessoas por Deus e aquela coisa toda. Aqueles absurdos terroristas. Eu nunca vi um muçulmano que não fosse extremista. Quando você fala sobre muçulmano, tem que entender. O camarada é extremista. Né? E o Evangelho é uma coisa maravilhosa. Jesus amou o mundo, e quem não quer ser amado? Por que o mundo nos odeia tanto? Parou para pensar? Sendo o Evangelho uma coisa tão boa, por que o mundo nos odeia tanto? Jesus disse em João, capítulo 15, verso 19, Jesus responde essa questão. Sabe? Por que o mundo nos odeia tanto? Simples. João 15, 19, Jesus diz, se fosseis do mundo, aleluia, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Olha o conceito de igreja, eu vos escolhi do mundo, não para ficar no mundo, nem para ser do mundo, por isso o mundo te odeia, porque você não é daqui. Então não tente, não espere, sabe, triunfar aqui. Querido, Deus tem um propósito para as nossas vidas, e pode ser que Deus te leve a prosperar, sabe, a triunfar nesse mundo, a se tornar rei, a se tornar influente, a se tornar famoso. Eu não estou dizendo nada ao contrário, desde que isso seja um propósito específico de Deus para a tua vida. Mas deixa eu te dizer, levando em consideração a palavra de Deus, e tirando salvo as raríssimas exceções, nós não fomos chamados para triunfar aqui. Nós não fomos chamados para entesourar nesse mundo. Jesus diz, ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde um homem não pode te roubar. Jesus está o tempo todo nos apontando ao nosso destino. Nosso destino é o céu. Ele veio nos tirar daqui. Ele diz, o mundo odeia vocês porque vocês não são daqui, como eu também não sou daqui, e por isso eu fui parar numa cruz. Porque mesmo amando, mesmo liberando palavras bondosas de amor, mesmo trazendo as pessoas ao entendimento de que elas são filhas de Deus através de mim, as pessoas me crucificaram. E não importa o quanto a gente pregue o amor, o mundo sempre vai tentar nos matar. As portas do inferno vão sempre, querido, o cerco do inferno, melhor dizendo, vai sempre tentar nos prender nesta vida. Porque o mundo nos odeia, porque nós saímos dele. A palavra de Deus diz que quando Lázaro ressuscitou, lembra de Lázaro? Quando Lázaro ressuscitou e começou a andar para lá e para cá, Lázaro não precisava pregar Jesus, ele não precisava dizer quem era Jesus. Lázaro era perseguido simplesmente
Porque estava vivo. Já parou para pensar nisso? Lázaro era perseguido, não porque ele não precisava abrir a boca para falar de Jesus. Se ele passasse na frente de uma sinagoga e os fariseus olhassem para ele, o simples caminhar, o respirar, os fariseus queriam matar Lázaro, porque Lázaro era um testemunho vivo de que Jesus vive, de que Jesus ressuscita, de que Jesus tem poder, de que Jesus tem autoridade. Quando você conduz o seu casamento diante do Senhor, quando você conduz os seus negócios diante do Senhor, quando você leva uma vida justa e reta diante do Senhor, quando você defende, imprime e aplica princípios bíblicos da palavra do Senhor, querido, na tua vida, você precisa entender que o mundo vai te odiar por isso, porque você andando, você respirando, você falando, o mundo não quer você aqui. O sucesso da tua família mostra para eles que eles estão mortos. O inferno não quer a gente aqui. O inferno não quer a gente respirando. O inferno não quer você de pé, não quer o seu casamento de pé, não quer sua empresa de pé, não quer você de pé. O inferno quer você no chão. É por isso que ele nos odeia tanto. É por isso que ele te persegue tanto, querido. Porque se ele te envergonhar, se um crente é envergonhado, se um crente peca, se ele é envergonhado, o inferno, ele explode isso, ele amplifica isso e diz para todo mundo: olha, está vendo aí? Que Jesus não salva coisa nenhuma, que Jesus não liberta coisa nenhuma, que esse Jesus não tem poder. Mas toda vez que um crente anda em retidão com o Senhor, toda vez que um servo de Deus fica ali em pé, fica ali servindo, não importa quanta porrada leve desse mundo, não importa quanta perseguição, não importa quanta gente se levante contra ele, ele está ali no caminho do Senhor. O inferno te odeia por isso, porque você é um testemunho vivo de que Jesus vive e tem poder. Era por isso que queriam matar Lázaro, porque Lázaro ressuscitou, e é por isso que o mundo te odeia, porque você prova que Jesus tem poder. Nós somos testemunhas vivas de que Jesus liberta. Nós somos testemunhas vivas de que Jesus liberta, querido. E eu quero encerrar nessa noite com 2 conselhos. Começamos falando nessa semana sobre o conceito de ser igreja. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Começamos de trás para frente, começamos falando sobre o conceito do que é ser igreja. Ser igreja é ser chamado para fora deste mundo, através de Cristo Jesus. Na próxima semana, com a graça do Senhor, nós vamos falar sobre a edificação do Senhor sobre nós. O que é ser edificado pelo Senhor. Amém? Mas eu quero encerrar aqui com 2 conselhos. Primeiro, para aqueles que já foram libertados. Você é um testemunho vivo, glória a Deus, você respirando, seu casamento de pé, sua vida, sabe, com Jesus, ali, fiel, sempre mantendo a sua fé, apesar dos pesares, não importa o quanto o diabo se levante contra você, você está ali, você é um testemunho vivo, glória a Deus por isso, aleluia. Mas eu preciso te dar um conselho, querido, eu preciso te alertar sobre algo. Eu não, na verdade a Bíblia. Efésios capítulo 6, verso 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está de pé? Cuide para que não caia. Quando Lázaro ressuscitou, ele não podia mais andar para todo lugar livremente como ele sempre andou. Ele era um testemunho vivo. Ele não podia vacilar. Ele não podia andar num beco escuro sozinho. Ele não podia abrir mão de vigiar, de cuidado, de zelo com sua própria vida. É assim que eu e você, crente, precisamos estar sempre alertas. Jesus diz: vigiai para que não entreis em tentação.
É isso que nós precisamos ter. Nós somos testemunhos vivos. Nós somos lâmpadas acesas do Senhor, que ilumina este mundo, luz deste mundo. Resplandecemos a glória do Senhor. O inferno quer te apagar. Então se revista da armadura de Deus. Quando você vai seguir o texto, leia esse texto em casa. O que é ser armado de Deus? O que é ser revestido dessa armadura de Deus? Basicamente, a armadura fala sobre andar em verdade, justiça, paz, fé, relacionamento com o Espírito Santo e conhecimento da palavra. É basicamente a armadura de Deus. É você andar em verdade, você andar em justiça, você andar em paz, com o Senhor, com o teu próximo, em amor, andar sempre em fé, ter relacionamento com o Espírito Santo, a espada do Senhor, o Espírito Santo, e a prática da palavra, que é aquilo que calça os nossos pés, é aquilo que vai nos levar pelo caminho certo. Por isso o salmista vai dizer no Salmo 119, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é ela que vai iluminando os nossos pés. Está de pé, meu irmão, vigia, é responsabilidade nossa vigiar. Jesus já venceu, vigia. Porque só porque Jesus entrou e arregaçou este mundo, e arregaçou as portas do inferno, elas não prevalecem mais, não quer dizer, querido, que o inferno ainda não vai tentar te prender aqui. A porta está aberta, o caminho está livre, vamos para frente, é seguindo Jesus, é namorada do Altíssimo nosso destino, vamos para frente. Agora não quer dizer que Satanás não vai botar os seus soldadinhos lá na porta, para tentar causar medo em você, dizendo para você, não, aqui você não vem, não passa, não vou deixar você ir. E é nisso que você tem que se encher. Peraí, Satanás, você está achando que você é quem? Meu Senhor já pisou sobre você. Meu conselho para você, que já recebeu essa libertação, fica de pé e revista-se da armadura de Deus. E o segundo conselho para aqueles que ainda estão aprisionados em alguma área da sua vida. Se você se sente aprisionado em alguma área da sua vida, Apocalipse no capítulo 1, verso 18 diz assim, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é Jesus, querido. Ele estava vivo, mas foi morto por nós, mas agora vive, ressurreto para todo sempre. Ele declara, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave desse portão, querido. Essas portas do inferno, que antes essa chave estava na mão de Satanás, só saía quem ele deixava. Não é mais assim. Quem manda nesse portão é Jesus. E quem chega para Jesus e diz, Senhor, me salva, a chave está na mão dele, ele abre a porta e diz, vem. As portas, a autoridade sobre a porta do inferno é minha, eu a conquistei naquela cruz. A chave está nas minhas mãos. Todo aquele que clama por mim, todo aquele que chama pelo nome do Senhor é salvo, diz a palavra do Senhor. Então, se há alguma área na sua vida que você ainda se sente aprisionado, chame por Ele. Você lembra da história de Sansão? Em um outro contexto, mas só para que você entenda. A palavra de Deus, quase que, se você for lá em Juízes, no capítulo 16, você vai encontrar esse trecho da palavra do Senhor. Quase que meio que perdido em toda a história, a palavra de Deus diz que depois de uma vitória, Sansão, passa-se algum tempo, ele vai a Gaza, se eu não me engano, e ali ele encontra uma prostituta, e ele dorme com aquela prostituta. Por volta da meia-noite, os cidadãos daquela cidade, que eram contra os israelitas, eles fecham a cidade, fecham as portas da cidade. De noite eles fecham a cidade toda, coloca vigia sobre as portas da cidade, e eles ficam ali esperando. Quando ele acordar de manhã, a gente mata ele. A Bíblia diz, lá no verso 3, que
que por volta da meia-noite, Sansão acordou. Sansão vai para aquelas portas. Meu querido, ele não simplesmente derruba, ele não simplesmente abre a porta e sai. Era uma cidade fechada e ele está dentro da cidade. A Bíblia diz que ele arranca as portas com os umbrais, com os portal inteiro. Ele arranca o portão inteiro, sai arrastando todo mundo e leva e coloca o portão lá no monte para todo mundo ver que aquilo que eles tentavam fazer para pará-lo, não conseguiam. Agora eu te pergunto, Sansão era falho, mas no poder do Senhor ele fez isso. Imagine o que eu e você não podemos fazer no poder do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Eu não sei a área que você está preso. Vamos ficar de pé? Eu não sei a área que você está preso. Eu não sei a área em que você ainda se sente preso, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que empoderou Sansão é o mesmo Deus que nós servimos. Amém? E querido, Ele pode te dar esse poder para você sair arrastando essa prisão, quebrando essas correntes, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, não aceite, é mentira do inferno quem disse que você não pode prevalecer contra isso. É mentiroso, Jesus já venceu. É mentiroso quem diz para você, olha, você não vai conseguir vencer esse pecado. Mentira de Satanás. Ele sempre foi mentiroso. Ah, pastor, eu não consigo vencer essa área da minha vida. Mentira do inferno, Jesus já venceu. As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Não podem. Por quê? Porque quem está com a chave dessa porta é Jesus. E se você vai até Ele com toda a humildade, com toda a fé do seu coração e diz, Senhor, me liberta. Senhor, deixa eu sair desse lugar. Eu não quero mais estar aqui nesse lugar de pecado. Não quero estar nesse lugar de inconstância. Não quero estar nesse lugar vulnerável. Não quero estar neste mundo. Eu sou igreja do Senhor. Faço parte do teu povo. Fui chamado para fora daqui. Querido, roga a Ele. Suplica a Ele. Ele tem a chave. Aleluia. O Senhor é longânimo. Ele é misericordioso. As portas do inferno não podem contra a igreja de Jesus. Por favor, feche os seus olhos aí.